E aí, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Agora vamos dar continuidade ao nosso tópico da Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa é de fundamental importância para a história do mundo. Por quê? Porque a partir da Revolução Francesa teremos o fim do absolutismo francês, teremos o fim da sociedade estamental. Para quem não sabe, a sociedade estamental é aquela onde tem as classes sociais bem definidas. Por exemplo, quem nasce burguês vai morrer burguês. Quem nasce servo ou pobre vai morrer pobre. Ou seja, não há uma mobilidade social no sistema de estamentos. Dê uma pausa para respirar. No sistema de estamentos, ou seja, na sociedade estamental. A Revolução Francesa também marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, ou seja, a idade que estamos vivendo atualmente. Entenderam, né? Então, a Revolução Francesa é de fundamental importância, porque ela vai transformar de uma forma radical o pensamento, os costumes, a cultura, a economia, a política do mundo europeu e do mundo em si. Porque através da Revolução Francesa, várias outras nações vão iniciar seu processo de independência ou a queda de monarcas através exatamente do ideal da Revolução Francesa, que é o ideal iluminista da liberdade, da igualdade dos seres e, vocês sabem, da liberdade econômica dos burgueses. Entendeu, né? É interessante eu falar primeiramente do absolutismo francês. Ele teve seu auge, o absolutismo francês teve seu auge exatamente com o Rei Sol, o conhecido Rei Luís XIV. Ele modernizou a economia da França e o setor militar, ou seja, investiu bastante no setor militar. Algumas estruturas do sistema feudal, como a servidão, os privilégios da classe nobre e do clero, ele também manteve em seu reinado, né? E exatamente, o Luís XIV vai ser um dos monarcas absolutistas mais conhecidos do mundo. E vocês sabem, né, que quem pagava os luxos do clero e da nobreza era exatamente os camponeses, os trabalhadores, os servos, como sempre, né? E no reinado de Luís XIV, os custos e o luxo desse pessoal, os impostos foram aumentados exatamente por causa das grandes guerras. O Luís XIV ele entrou em muitas guerras. E aí, essas guerras custam um preço que você sabe quem é que vai pagar, né? Exatamente, os mais sofridos, os mais pobres. Os sucessores de Luís XIV são exatamente os reis, né, absolutistas que vão mais gastar com guerras. Eu citei agora no instante que Luís XIV também investiu em guerra, sim, também, mas em menor quantidade em relação aos seus sucessores. E vocês entendem aí. A burguesia fazia parte do terceiro estado. Vamos dividir a França em 3 estados nesse período. Primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado. Bom, o primeiro estado estava lá o clero. Vocês estão vendo aí no mapinha aí, ó. O clero tinha mais ou menos 20 mil pessoas. No segundo estado, tinha lá a nobreza, mais ou menos 300 mil pessoas. E no terceiro estado, tínhamos a burguesia, que são os comerciantes, tínhamos também os pobres, os camponeses e os trabalhadores. E eles eram mais ou menos 24 milhões de pessoas. Olha a desigualdade. No primeiro estado, o clero, né, a igreja, 20 mil pessoas. No segundo estado, 300 mil pessoas, a nobreza. No terceiro estado, 24 milhões de pessoas, ou seja, os mais pobres, os burgueses. Pronto. A burguesia, revoltada com esse sistema, né, que só sugava deles, sugava dos mais pobres, começou a espalhar uma ideologia, uma ideia nova, conhecida como iluminismo, que previa a igualdade civil e jurídica dos seres humanos. E também a igualdade e liberdade também, né, dos burgueses. E aí a França vai se tornar exatamente o centro das ideias iluministas.
Mas uma coisa importante eu tenho para dizer para vocês. Não devemos considerar a Revolução Francesa com um único ideal. Ou seja, que você tem agora o ideal iluminista, não. A Revolução Francesa teve a participação de diversos grupos sociais. E cada um tinha seus ideais. Mas o mais conhecido é exatamente o ideal iluminista. Mas uma coisa é de certeza. Os ideais da Revolução Francesa se espalhou para a Europa e para o mundo. Mas por que esses ideais surgiram exatamente na França? Vamos entender um pouquinho o contexto histórico da França e o porquê do surgimento desse ideal que revolucionou a história do mundo, os costumes, a política, a economia, enfim, quase tudo no mundo e exatamente marcou a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. No finalzinho do século XVIII, o rei que comandava a França era o rei Luís XVI. Ele era casado com a princesa austríaca Maria Antonieta. A popularidade da monarquia, do rei, da família real, era totalmente baixa, porque ainda continuava o sistema da sociedade estamental e as desigualdades, a fome, a miséria fazia parte do cotidiano francês. Com o crescimento populacional que eu falei para vocês na instante, a França era um dos países com mais população na Europa, fez com que houvesse, ou tivesse como consequência, a escassez de alimento, porque as técnicas agrárias ainda não eram tão avançadas como eram, por exemplo, na Inglaterra. Então, vai acontecer que vai ter como consequência a escassez de alimento. Várias pessoas vão morrer de fome, várias pessoas vão estar na miséria e pagando alto tributo, uma taxa de imposto muito alta para a coroa sem receber muito em troca. Isso aí vai gerar várias, como é que eu posso falar? Raivas, manifestações, reivindicações dessas classes menos favorecidas. A sociedade francesa era praticamente camponesa. A maioria vivia no campo. Era cerca de 20 milhões de pessoas viviam no campo. A maioria não possuía terra. Se não possuía terra, não possuía o lucro, não tinha como sobreviver. E as condições de trabalho eram exatamente horríveis. Eles teriam que pagar também tributos religiosos para a igreja, para os nobres. E o que vai também ter como um dos motivos para a revolução são as más colheitas. A França vai passar por diversos invernos rigorosos, e isso vai fazer com que as plantações não sejam de fato bem colhidas, vai existir uma boa colheita, várias pessoas vão continuar na fome, e você sabe, deixa o povo com fome, que você vai entender o espírito desse humano. Deixa o humano com fome, você vai ter um amiguinho que realmente, ou você mesmo, quando fica com fome e não tem o que comer, alguém que chegar perto de você, você fica estressado, pronto. Lá também não foi diferente, só que lá eles que queriam fazer de uma forma diferente, eles queriam matar exatamente o rei. Mas também isso é um reflexo do seu antecessor, o Luís XV. O Luís XV ele vai assumir o governo em 1756 e o seu governo vai ser de uma forma desastrosa. Ele não vai saber comandar direito a França vai entrar em crise, porque ele se envolveu em várias guerras e a maioria das guerras não teve um retorno econômico, comercial para a França. Isso vai fazer com que a França entre em crise. E o Luís XVI já assume o governo com a crise. E vai ser muito difícil dele entrar no rumo certo, para sair da crise. Porque ele também vai ter um governo desastroso. Daí, o Luís XVI vai assumir o trono em 1774 e vai nomear como seu ministro das finanças, que é o Turgot. Turgot, ele era adepto de uma ideologia fisiocrática. Essa ideologia prevê que a terra é a principal fonte de economia, e ele também, ao assumir o governo, queria cobrar o imposto de forma igual da burguesia, da nobreza, todo mundo iria pagar o imposto de forma igual. Daí ele foi logo demitido, porque o Luís XVI era era um absolutista, pessoal. Ele não ia aceitar um cara que ia fazer com que todo mundo pagasse de forma igual. Não pode.
Como vocês podem ver, ele estava tentando resolver o problema da crise econômica da França, né? Aí ele vai colocar outro cara, que é o Jacques Necker. O Jacques Necker também vai ser demitido, assim como foi o Turgot. Por quê? Porque ele também prevê a mesma coisa. Para dar um fim nessa crise, todos teriam que pagar imposto. Se continuasse pagando os impostos somente os camponeses, trabalhadores, os burgueses, a França iria continuar em crise. E ele propôs também que todo mundo pagasse os impostos de forma igual. E aí foi demitido também. Aí vocês veem que o cara é exatamente um absolutista. Ele não quer que ninguém ajude ele. Tudo tem que ser pela mente dele. Tudo tem que ser pelo que ele quer. Aí ele indica os caras dizem qual é a solução e ele não aceita porque exatamente vai estar tirando uma regalia dele, um privilégio dele. Que ele também é um nobre, né, gente? A família dele também é nobre. Então eles não podem pagar imposto. Esse era o pensamento do rei absolutista Luís XVI. Apesar de toda essa crise financeira e econômica na França, o monarca, o rei Luís XVI, vai apoiar a independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, só pelo fato da Inglaterra ser a inimiga número 1 da França. Aí, se já estava em crise e a França vai apoiar os Estados Unidos na Guerra da Independência, aí a crise vai explodir mais ainda. Essa guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra vai durar de 1775 a 1783. São 8 anos de guerra. E a França vai entrar nessa guerra para apoiar os Estados Unidos. Olha aí, a guerra vai terminar em 1783. A Revolução Francesa vai acontecer em 1789. São exatamente 6 anos depois do fim da guerra da independência dos Estados Unidos, que vai ter outra guerra, outra batalha, dentro da França. Apesar de todo o absolutismo do rei Luís XVI, ele teve que brecar, teve que parar e voltar com o Necker, o Jacques Necker, para o ministro das Relações Financeiras, né? O ministro das Finanças, da Economia. Então, o Jacques Necker, dá até uma embolada no nome, ele vai propor ao rei, né, Luís XVI, uma Assembleia dos Estados Gerais. O que seria essa Assembleia? Os 3 estados, né, iriam se reunir para debater sobre exatamente como solucionar os problemas da França. Ele queria mostrar, né, o rei Luís XVI queria mostrar que era um rei democrata, né, e aceitou a proposta do Jacques Necker da Assembleia. Essa Assembleia iria juntar os 3 estados para debater e votar algumas leis para o benefício da França, né? Ou seja, dessas classes também. É claro que o terceiro estado, né, formado pela burguesia, os camponeses, os trabalhadores, que era a maioria da França, iriam questionar, né, o porquê dos privilégios das duas classes, da classe nobre e da classe do clero, ou seja, do segundo e do primeiro estado. Eles reivindicaram, né, isso. E claro que era assim, era dividido por pessoas. Um exemplo, era 10 pessoas para cada estado. É um exemplo, não significa dizer que era 10 pessoas, era muito mais. Mas era de forma igual. 10 pessoas para cada estado. O terceiro estado tinha 10. Um exemplo. O segundo estado tinha 10 e o primeiro estado tinha 10. Então a nobreza e o clero, não querendo perder seus privilégios, se uniram e aí, nesse exemplo, seria 20 contra 10. Então eles ganhariam todas as leis, todas as votações. Aí, o terceiro estado, a burguesia, os camponeses, os trabalhadores, disseram: vou sair dessa assembleia porque eu não estou sendo representado, a gente nunca vai conseguir aprovar nada, então estamos fora. Foras não, estamos fora. Então, é a partir daí que a Revolução Francesa começa a dar os primeiros passos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou dar continuidade, porque o vídeo já vai ficar muito longo. Aí na próxima aula eu dou continuidade e está ok, né? Então, tchau. E na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais de como foi o processo revolucionário francês.
Tchau e até mais.